Queridos, a paz do Senhor para todos. É com imenso prazer que nós atendemos a um pedido do nosso irmão David, da campanha evangelizadora em Grande Recife 1, setor 10, Jaboatão, Pernambuco, da Igreja Assembleia de Deus. Queridos, eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos de Grande Recife, que está no capítulo 3, versículo 39 do livro de Lamentações. É um texto bastante conhecido, porém de uma profunda realidade para os nossos dias. De que se queixa, pois, o homem vivente? Aquele que vive, reclama de quê? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Meus irmãos, amigos até, quando a gente lê a Bíblia e faz um paralelo com a história, e Deus nos permitiu, na época, alguns anos atrás, concluir um curso de licenciatura em História, a gente vai perceber algumas indagações do ser humano em relação a Deus. Uma delas é: como pode Deus, existindo e sendo tão misericordioso, permitir que uma criança recém-nascida nasça com câncer? Eu vivi isso em uma das igrejas onde eu pude passar um tempo. Uma criancinha recém-nascida e chega o diagnóstico para os pais, crentes, todos crentes, e a inocência da criança já não se coloca em julgamento. E aí a pergunta que veio à minha mente, com certeza veio também à mente de muitos irmãos: onde estava Deus que permitiu? Cadê a graça, o amor de Deus e a misericórdia para permitir uma criança recém-nascida adquirir uma das doenças mais temidas da humanidade, o câncer? Se a gente fizer um paralelo com a história, nós vamos perceber: 4 de abril de 1986, Chernobyl explode, uma nuvem radioativa toma conta, a Ucrânia e a Rússia são evacuadas, 200 mil pessoas somem. 20 anos depois, pessoas que nasceram que nem conheceram a história direito. Centenas, milhares, 20 anos depois, câncer. Se a gente for a fundo na história, há quem crê que até hoje nascem pessoas com câncer. Onde está Deus? Mediante essas indagações, irmãos, nós vamos ver outras situações. 1955, um grande terremoto em Lisboa deixa 60 mil mortos. 1918, a gripe espanhola. 50% da humanidade adquire essa gripe. 100 milhões de pessoas morreram. E o ser humano fica sempre colocando Deus na história. Onde está Deus? Onde estava Deus que permitiu essa calamidade ao ser humano? Na Segunda Guerra Mundial, irmãos, foram 70 milhões de pessoas e entre elas muitos inocentes morreram. E onde estava Deus? Essa é a pergunta que não quer calar. Mas quando a gente vai para a palavra do Senhor, e é nela que encontramos as grandes respostas, as respostas mais precisas para tantas dúvidas, nós vamos perceber, meus irmãos, vamos perceber que a palavra de Deus é pura. E nela nós encontramos todas as respostas. A gente percebe, irmãos, que desde que o homem pecou, lá no Gênesis, o diabo ganhou legalidade sobre este planeta. E a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Quem deu essa legalidade ao diabo fomos nós. Quando ele ganhou esse direito, e aí há as consequências que nós pagamos pelos nossos próprios erros, e há ainda a tribulação e as tentações provocadas pelo reino das trevas. Mas boa parte, irmãos, da consequência que o homem sofre, que a humanidade sofre,
é consequência dos nossos próprios erros. E a primeira dúvida que nós gostaríamos de sanar, mediante esclarecimento da palavra, na palavra do Senhor, é que, primeiro, nós envolvemos Deus muitas vezes em coisas que ele não tem nada a ver ou não tem a ver diretamente. Ele permite as coisas e respeita a vontade do ser humano. Desde que Adão pecou, as coisas tendem de ir de mal a pior. Há uma decadência em todos os sentidos. A natureza e os animais já não estranhavam o homem e depois do pecado, o leão já olha para o homem com vontade de se alimentar com a carne do ser humano. Há uma decadência no reino animal e principalmente uma decadência entre os seres humanos. As coisas tendem a piorar em todos os sentidos. Aparentemente não há notícia boa. Para um pessimista, para um historiador, para um socialista ou capitalista. Socialista ainda acha que a igualdade é o que vai resolver o problema do mundo inteiro. Mas para qualquer pessoa que ler um pouco, sempre vai enxergar o caos. Estamos vivendo isso hoje. As coisas parecem que vão piorar. De 100, 200 notícias que você lê durante um dia, ou vê, ou recebe informação, de 100, se brincar uma, é uma notícia razoavelmente boa. Não há esperança entre os homens. Queridos, quando a gente se pergunta como pode uma criança nascer com câncer, nós indagamos a Deus e queremos resposta dele. E Deus fica olhando para nós dizendo assim, olha, Deus nos colocou num jardim do Éden, perfeitos. Tudo era perfeito. Nós pecamos. Nós procuramos o mal. E com isto, comemos agrotóxicos em excesso. Verduras, frutas. Adulteramos frutas e verduras e até o feijão, o cuscuz aqui no Nordeste, né? E aí vem os transgênitos, os enlatados. E com o decorrer dos anos, meus irmãos, geneticamente, isso vai sendo passado. E daqui a pouco crianças estão nascendo com câncer e a gente quer culpar Deus por coisas que a gente faz, por hábitos que nós temos. Eu costumo dizer que a gente critica os chineses porque eles comem coisas estranhas, a gente come caranguejo, a gente come siri, sururu, buchada. Olha, tem pessoas que sentem vontade de vomitar se vê um tipo desse prato, que é preferido entre os nordestinos, né? Eu digo na grande maioria. Ostras. Quantas pessoas já morreram com infecção intestinal por comerem ostras? Nós temos a habilidade de criticar os outros e não nos criticamos. E aí, querido, Deus fica só olhando a gente comer o que não presta. Só dei exemplos, né? Não estou dizendo que o caranguejo não é bom, o siri não é bom, é uma delícia. Mas coisas que fazem mal, vamos dizer assim. Deus fica olhando, dizendo, você está escolhendo, a escolha é sua, a opção é sua. E depois que adoece, a gente quer culpar Deus. Onde fica Deus nisso tudo, queridos? Os grandes terremotos, vulcões, furacões, maremotos. Um dos maiores foi na Ásia e quase acaba com tudo. Onde está Deus em meio a tudo isso, irmão Antônio? Deus está só olhando. Eu quero lhe dizer que Deus está só observando as nossas escolhas. Estamos poluindo o meio ambiente, estamos destruindo o planeta, estamos acabando com a camada de ozônio. E quando a natureza reage e responde ao mal que o homem vem fazendo, a culpa é de Deus. Queridos, parece uma mensagem pejorativa, parece uma mensagem ruim, parece uma mensagem de desesperança. O texto diz assim, de que se queixa um homem? Do seu próprio pecado. Vocês procuram, vocês erram, vocês cavam o próprio mal e depois culpam a Deus? Não. Não tem de que se queixar com Deus. Se queixe com você mesmo, se queixe com seus pecados, com as nossas escolhas.
Nós erramos. Os seres humanos, nós erramos. Parece algo pejorativo, parece algo destrutivo, parece uma mensagem sem esperança. Mas em meio ao caos, irmãos, eu quero concluir que em meio à desesperança, em meio aos piores cenários que existem de horror, desde que o homem pecou, as coisas tendem a piorar, mas nesse meio aí há um filete de esperança. Aleluia. Há uma luz no fundo do túnel. Deus deixou um escape para o ser humano. Sabe qual é esse escape, queridos? É uma coisa chamada oração. Eu quero lhe dizer por experiência própria. Minha mãe, uma mulher de oração, criou 6 filhos, 20 anos que meu pai partiu para a glória. E eu vi muitas vezes ela de joelho, as lágrimas rolando no rosto. E foram muitas vezes que eu pude viver, presenciar muitas respostas das orações dela. Assim também como as minhas orações. E tenho certeza que você tem também algumas experiências. Mas no livro de Salmo de número 12, versículo 5, diz assim: por causa da opressão dos pobres e o gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. Meus irmãos, a esperança está na oração. Eu quero lhe dizer que quando você dobrar os joelhos, olha, quando não houver resposta dos governantes, quando não houver resposta, onde você bater na porta, seja no emprego, seja entre os familiares, seja entre os amigos, quando não tiver resposta, se lembre, existe um Deus que pode responder e resolver e mudar o cenário. É só dobrar o joelho e falar com Ele. Concluo com um grande exemplo. Os filhos de Israel enfrentaram um grande rei chamado Senaqueribe. Para você que ainda não sabe, Senaqueribe foi um dos mais cruéis da Síria. Um rei terrível, colocava pavor no ser humano, na humanidade. Por onde passava, queria fazer o seu nome e, de alguma forma, aterrorizar as pessoas. Para vocês terem ideia, Senaqueribe, ele empalava os homens. Procura no teu dicionário o que é empalamento, para você ver, quão cruel. Senaqueribe não tinha o que fazer, enterrava as pessoas no deserto, colocava a língua para fora, pregava uma estaca de madeira, deixava o sol secar a boca daquela pessoa, a ponto dela morrer de sede e de fome no deserto. Quem passava e perguntava, quem fez isso? O grande Senaqueribe. Ah, quão cruel era Senaqueribe. Cortava e degolava dezenas de cabeças, uma cidade inteira, fazia uma montanha de cabeças. E as pessoas passavam e diziam: que horror, quem matou as crianças, quem matou tanta gente, quem acabou com essa cidade? E a fama estava escrita e estampada na história: o grande rei Senaqueribe. Ah, meus irmãos, Senaqueribe foi um homem cruel. Tirava o couro, né, como diz o nordestino, a pele dos homens, dava banho de sal, dava banho de água gelada, colocava no sol quente, choque térmico e acabava. As pessoas morriam daquela forma horrível e terrível. Para os irmãos terem ideia, queridos, pude ler isso em um livro de arqueologia, publicado pela CPAD na época. Haviam civilizações que, quando os homens sabiam que Senaqueribe ia invadir a cidade, eles se suicidavam. Preferiam morrer à própria espada do que pela mão de Senaqueribe. Queridos, a coisa era muito séria. Era um homem de fato cruel. Tomou 46 cidades ao redor de Jerusalém, invadiu tudo, acabou com tudo e mandou uma carta ao rei Ezequias em Jerusalém, que servia a Deus,
e fez uma pergunta. Disse assim: olha, Ezequias, olha ao teu redor, 46 cidades próximas a você, eu invadi, tomei conta, acabei com tudo. E agora? Como é que fica você? Teu exército não é nada. Eu poderia te servir cavalos, mas tu não tem cavaleiros para lutar contra mim. Olha, nenhum Deus que eu enfrentei desses homens aí, nas 46 cidades, nenhum Deus pôde livrá-los de minhas mãos. Para os irmãos terem ideia, a arqueologia encontrou alguns corpos naquelas cidades, uma chamada Lax, próxima a Jerusalém. Para vocês terem ideia, irmãos, foram 150 flechas atiradas para matar uma pessoa. Não precisava disso tudo. 3 flechas no máximo, já tirava a vida de uma pessoa. Mas Senaqueribe queria impressionar a humanidade. Queria impressionar a tudo e a todos. E afrontou a tudo e a todos. Inclusive, a uma nação chamada Israel e a um Deus, que é o Deus que nós servimos. Chega uma carta na mão do rei Ezequias. Ezequias se viu, irmão, sem força nenhuma militar. Ezequias se viu despreparado completamente. Sem esperança. Não tinha a quem recorrer. Ao Egito, o Egito estava quebrado. Não tinha como formar uma aliança com os países circunvizinhos, porque todos estavam com medo, aterrorizados por Senaqueribe. Mas aí, queridos, eu lhe disse que existe um filete de esperança. Ezequias recebe aquela carta, no livro de 2 Reis, capítulo 19. Versículo 1 diz assim: aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Versículo 14 e 15 diz: recebendo, pois, Ezequias as cartas nas mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor e orou perante o Senhor e disse: ó Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Meus irmãos, há alguns teólogos, não muitos, mas há uma dissensão entre eles, mas alguns creem que aquela nação, naquela noite de tribulação em que a cidade estava cercada, a cidade estava aterrorizada, as crianças correndo, chorando nos braços dos pais, os filhos de Israel chorando, sem saber o que fazer, sem ter para onde ir, todos estavam ali de joelho, dobrados. Uma noite escura. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. A alegria vem pelo amanhã. E há alguns teólogos que concordam que os filhos de Israel cantaram um hino em meio à tribulação. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. E aí vem uma profecia aqui. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado, agora é o próprio Deus falando. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu amigo, não tenha dúvida. Se o teu problema é grande, se a tua dificuldade parece que não tem fim, se o cenário parece de morte e tu estás cercado por notícias ruins, dobre o seu joelho, creia em Deus, confie nele, porque ele tudo fará. A opressão do justo faz esse Deus tão grande, através da sua oração, se levantar do seu trono. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.